Vivemos tempos tumultuados e nossas mentes experienciam todos esses tormentos. Diante do ódio, do medo e da incerteza, estejam elas aparentemente no mundo ou dentro de nós, muitas vezes desistimos ou cedemos a esses sofrimentos. Hoje vamos falar sobre como lidar com o sofrimento de outra forma. Antes de tudo, precisamos entender o que é budismo. Quem é o Buda e qual que é a busca dele? O budismo é uma das maiores religiões do mundo, mas ao mesmo tempo ele não é bem uma religião. Imagina um casamento ortodoxo grego acontecendo em Atenas. Imagina um culto da Igreja Bola de Neve acontecendo em Balneário Camboriú. Imagina uma corrente de orações de uma família Amish na Pensilvânia. São todas coisas muito diferentes, não são? Ainda assim, são todas cerimônias cristãs. Da mesma forma que o cristianismo tem várias vertentes diferentes, o budismo também tem muitas vertentes diferentes. E nem todas essas vertentes são religiosas. Algumas delas só seguem a filosofia budista. Então o budismo não é bem uma religião. É uma série de muitas vertentes religiosas diferentes e muitas vertentes filosóficas diferentes. Algumas delas acreditam em divindades, outras acreditam que não existem divindades. Algumas acreditam que talvez existam divindades e talvez não, mas que isso não é o que mais importa. Algumas acreditam em reencarnação, outras não acreditam em reencarnação. Algumas acreditam que não existe nem alma. A maior parte é totalmente pacifista, mas ainda assim existem vertentes que são violentas e que lutam e matam em nome da religião. Por isso é muito difícil falar sobre o budismo. Apesar disso, tem um pouco da história e do pensamento budista que serve para basicamente todos esses grupos. Então o budismo começa com a figura do Buda, o Siddhartha Gautama. Ele era um jovem rico que morava na Índia, e as lendas a seu respeito contam que havia uma profecia, dizendo que ele se tornaria ou um rei ou um líder religioso. A família do Siddhartha criou ele dentro de um castelo, e ele sempre teve tudo do bom e do melhor. Quando ele já era adulto, já era casado, ele precisou sair do castelo. E saindo do castelo, ele percebeu que havia muitas doenças, muita tristeza, muito sofrimento, coisas que ele não conhecia na vida dele até então. De acordo com as narrativas budistas, ele então se torna um asceta. Ele abandona tudo e começa a meditar horas e horas e horas todo dia, faz jejuns muito longos, tentando atingir assim uma iluminação. Com o tempo, ele percebe que os conhecimentos e as práticas que ele desenvolveu com os outros ascetas não bastavam para que ele conseguisse superar o sofrimento. Através da meditação e de um caminho do meio, sem os excessos de conforto que ele tinha antes, nem os excessos de privação da vida ascética, ele desenvolve uma série de pensamentos e práticas para atingir a iluminação, o chamado Nirvana. Mas o que é a iluminação? Segundo o Siddhartha, a iluminação é um estado transcendente em que você não tem mais sofrimento, porque você já não tem mais nenhum apego. Não tem apego aos sentidos, não tem apego às outras coisas materiais, não tem apego à sua própria ignorância, não tem nem apego aos seus próprios sentimentos. Quando se atinge esse estado, você desperta, você atinge uma condição Buda. Então Buda não é necessariamente uma pessoa específica. Buda significa desperto, aquele que acordou. O Siddhartha Gautama vai deixar então uma série de ensinamentos de como se atingir esse estado em que não existe mais sofrimento. As 3 joias, os 3 tesouros que o budismo traz para essa busca são o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda, como a gente já viu, é essa figura que alcançou a iluminação. O Dharma é o ensinamento do Buda, que nos leva a ver as coisas como elas realmente são. A Sangha é a comunidade de pessoas com quem você vai fazer essa jornada. São os seus colegas, aqueles que estão ao seu redor buscando a mesma coisa que você. Todas essas pessoas são apresentadas as 4 nobres verdades trazidas pelo Buda. Primeira, o sofrimento existe. Segunda, a causa do sofrimento é o apego. Apego aos bens materiais, apego às emoções, apego às vaidades, todas as formas de apego.
O apego traz sofrimento e o sofrimento traz mais apego. A terceira nobre verdade é que é possível escapar desse círculo vicioso. A quarta nobre verdade é conhecida como o caminho óctuplo. Esse caminho é uma saída para esse círculo vicioso de sofrimento. Agora, para explicar cada parte do caminho óctuplo, aí vai longe. Mas será que alguma dessas coisas pareceu familiar para você? Será que quando você ouviu essas coisas, parecia que você já tinha visto isso antes? Bom, mesmo que você nunca tenha estudado budismo, é muito provável que algumas dessas ideias já tenham chegado até você por outros caminhos. Tem muitas produções culturais que são influenciadas por essas ideias. Filmes, séries, músicas, pinturas e até desenhos. É o caso do Avatar. A tribo dos nômades do ar, da qual o Aang, o protagonista, faz parte, ela é totalmente inspirada em uma das formas de budismo, que é o budismo tibetano. Isso influencia toda a cultura dos nômades do ar, mas também influencia algumas coisas específicas que o Aang vive durante a série. Mas eu já tô falando demais. Rolando, conta você pra eles. Bom, para começar, como você disse, o Aang foi fortemente inspirado no budismo tibetano. O próprio personagem foi inspirado, em grande medida, na ideia do Dalai Lama. Dalai Lama significa oceano de sabedoria, e se acredita, dentro dessa linha do budismo, que é a reencarnação de um lama do passado, que continua a cada geração. Essa ideia é muito ligada ao conceito de Bodhisattva, que é, grosso modo, um sujeito iluminado que poderia transcender, mas não transcende e reencarna para ajudar os outros por causa da sua compaixão. O Dalai Lama seria então a manifestação física ou a reencarnação de Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão. Aang se relaciona com esse conceito profundamente. Ele é um avatar por reencarnar e continuar ajudando os vivos. Mesmo a forma de se determinar quem ele é foi baseado no processo de determinação do Dalai Lama, que é a partir da escolha de brinquedos que pertenceram ao anterior. Mas a jornada de Aang é uma jornada de conflitos e sofrimentos que ele não está necessariamente disposto a enfrentar. Ou seja, o desafio de Aang é tanto interno quanto externo. É ter que lutar, mas ser pacifista. Ter que transcender para o seu potencial como avatar, sem desapegar daqueles que o acompanham em sua jornada. Esse sofrimento que existe entre aquilo que nós queremos e a nossa condição e nossos deveres não tem uma resposta fácil. A busca de Aang, portanto, no lugar de simplesmente ser um herói, é uma busca por sabedoria e equilíbrio, algo que ele precisa procurar em todos os lugares. Nas palavras do ilustre Chihiro, é importante extrair sabedoria de diferentes lugares. Se você levá-la de apenas um lugar, se torna rígida e velha. Aang precisa cruzar o mundo e aprender com o outro. Ele precisa literalmente mover-se e pensar como o outro, para dominar os elementos necessários para trazer equilíbrio. Eu diria que hoje em dia, parte do sofrimento que temos coletivamente vem da nossa dificuldade de respeitar e entender o outro, seu lugar e suas virtudes. Até porque esse caminho do meio demanda muita humildade. Ele pode ser frustrante e desesperador. Mas, se Aang pôde aprender, nós também podemos. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.